Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Banco Central anunciou ontem, no final da noite, a redução do depósito compulsório dos bancos, o que na prática quer dizer que quando um cliente deposita o dinheiro numa agência, o banco tem de reter uma parte disso e colocar nessa conta, que é administrada pelo Banco Central. Ou seja, os bancos ficam com menos recursos para repassar empréstimos, por exemplo, e reclamavam que parte importante do custo das taxas cobradas, algumas absurdas, era devido ao compulsório, que agora foi drasticamente reduzido. Você tem acompanhado aqui no Cenário Econômico pela TV Brasil, uma emissora pública, uma série de demonstrações que fazemos aqui sobre os altos juros cobrados pelos bancos brasileiros. Sobretudo os 5 maiores, sendo que apenas o Itaú, Banco do Brasil, Caixa e Bradesco detêm quase 80% do mercado de crédito. Uma concentração bancária que tem impedido a competição e a oferta de juros mais acessíveis. É essa concentração que agora passa a ser questionada com mais veemência. Afinal, para tentar justificar suas taxas de juros sem semelhança com outros países do mundo, por serem muito mais altas, os bancos no Brasil reclamavam lá atrás da Selic alta. A taxa básica de juros já está em 6,5% ao ano e caindo. Reclamavam da inflação, a inflação hoje está abaixo dos 3% ao ano. Apontavam também a crise econômica de 2015 e 2016, que foi superada em 2017, e há sinais claros de crescimento ainda maior em 2018, com as contas públicas que começam a apresentar melhoras sob a lógica de uma política econômica prudente, com metas fiscais e teto de gastos. Sobrava um compulsório, que acaba de ser reduzido, e a inadimplência. Mas com taxas de juros acima dos 300% no cartão de crédito, a modalidade de crédito mais usada pelos brasileiros, a inadimplência é alta porque os juros se tornam impagáveis. Com a redução do compulsório, o Banco Central colocou o que se pode chamar de o bode do crédito na sala dos bancos. Eles vão ter de explicar o motivo de um bode estar no meio da sala, porque isso não é normal, assim como juros tão altos cobrados no Brasil. O Cenário Econômico está no ar. Vamos então ver detalhes dessa medida do Banco Central que reduziu os compulsórios. O próprio Banco Central foi enfático em dizer que espera que a medida baixe as taxas de juros cobradas pelos bancos e incentive o mercado de crédito no país. Vamos lá, os detalhes são esses aí. Os depósitos que estavam em conta corrente dos bancos, a redução foi de 40% do total para 25%, ou seja, tem 15% de diferença aí. Agora que os bancos ficam com eles, o dinheiro fica com os bancos agora. No caso das poupanças, de 24,5% para 20%, e da poupança rural especificamente, de 21% para 20%. Ou seja, nas 3 modalidades houve uma redução importante. Ou seja, menos dinheiro retido no Banco Central, mais dinheiro na mão dos bancos. Vamos lá, para a segunda tela com uma outra informação. Para você ter uma ideia, a redução do compulsório ali deve representar 25 bilhões e 700 milhões de reais liberados, ou seja, que podem entrar no mercado de crédito no país. O piso para compulsórios, ou seja, o limite que o banco já era obrigado a reter o dinheiro no Banco Central, antes era de 70 bilhões, mas caiu de 70 para 200 bilhões, ou seja, até 200 bilhões o banco não precisa fazer depósito compulsório, ou seja, essas pequenas empresas, os pequenos bancos agora, inclusive algumas outras instituições financeiras, têm um limite maior para justamente ficar com o recurso, não ter que fazer o depósito compulsório e com esse recurso na mão poder emprestar. O economista-chefe da Infinity, Jason Vieira, comentou sobre essa decisão do Banco Central e apontou que se os juros não caírem, as reclamações de consumidores e empresas vão continuar. Acompanhe. Olá, Piotto, boa tarde. Jason Vieira da Infinity. Em relação à redução do compulsório, nós temos uma posição importante agora nesse momento. O Banco Central atingiu o seu limite, ou está muito próximo ali do seu limite em relação à política monetária. Provavelmente vai haver mais um corte de 0,25 no Copom, que vai levar a taxa a 6,25% ao ano, mas isso ainda não se mostrou necessário que houvesse um reflexo no crédito. Nós vemos as pessoas reclamando, e com razão, que as taxas de juros estão muito elevadas, o spread bancário está muito caro,
cheque especial, cartão de crédito, tudo extremamente elevado. E isso, a desculpa dos bancos, se dividia entre a inadimplência, entre a atividade econômica fraca, impostos e o spread bancário. Este foi cortado de 40% do centro de depósito à vista para 25%, é uma taxa muito baixa, historicamente baixa, e é a oportunidade agora para que os bancos tenham esse volume de crédito disponível. A questão fica o seguinte: se os bancos agora não baixarem os juros, ou seja, existe até a questão da concentração bancária, teremos um problema, porque o Banco Central colocou o bode dos juros na sala. E isso vai incomodar bastante. As reclamações vão continuar e as autoridades vão também continuar pressionando os bancos para tentar entender por que os juros não baixam na mesma velocidade. É isso aí, Piotr. Bom feriado e bom fim de semana a todos. O Banco Central também informou que novas reduções do compulsório dos bancos não estão previstas, mas podem ser usadas se acaso se mostrarem necessárias. Na mesma resolução, o Banco Central proibiu que os bancos aceitem pagamentos de boletos com valor igual ou superior a R$10 mil. Neste caso, a decisão tem o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro. E a taxa de desocupação no Brasil chegou a 12,6% no trimestre de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, esse último trimestre imóvel, o que corresponde a 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas, segundo a pesquisa de amostra de domicílio do IBGE, uma elevação de desemprego ali em torno de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, aquele que terminou em novembro, setembro, outubro e novembro de 2017. Quando o comparativo é em relação ao mesmo período do ano passado, o desemprego diminuiu exatamente esse mesmo valor, 0,6 ponto percentual. Num resumo objetivo, houve um leve crescimento de desempregados agora, de trimestre com trimestre, mas uma melhora no quadro se a comparação é feita com o começo do ano passado. Um detalhe, aumentou no período o número de pessoas que está trabalhando por conta própria. O desemprego forçou muitos brasileiros a modificarem hábitos de consumo, ainda a interromper planos. É o que revela uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Eu converso agora com a Vanessa Casalino, que está na redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. De acordo com a pesquisa, mais da metade, 52% dos desempregados do país tiveram de abandonar algum projeto ou desistir de algum sonho de consumo por causa da demissão. Entre os planos interrompidos estão de abrir o próprio negócio, de fazer uma faculdade, uma pós-graduação ou uma grande viagem. Já no que se refere a consumo, os desempregados tiveram de deixar de lado a reserva financeira, desistir de reformar a casa ou de comprar e trocar o carro. Além disso, quase 60% diminuíram o padrão de vida e os cortes mais expressivos foram em vestuário e saídas para bares e restaurantes. Por outro lado, houve uma preferência por não cortar planos de internet, telefonia e TV por assinatura, apesar do dinheiro mais curto. 32% dos desempregados preferiram ainda manter o plano de saúde, mesmo com a falta de renda. Bicos e trabalho temporário foram alternativas para 33% conseguirem pagar as contas, 46% recorreram a empréstimos de amigos ou familiares para cobrir as despesas e 30% apelaram para o cartão de crédito, Piotr. Que é a modalidade de crédito mais cara e deve ser usada somente na necessidade. Apelar para o cartão de crédito e rodar a dívida do cartão é o que realmente é um problema. A 15ª rodada de licitação de blocos para exploração e produção de petróleo rendeu bônus recorde de 8 bilhões de reais. O leilão foi realizado no Rio de Janeiro e a repórter Thaís Araújo acompanhou e nos traz os detalhes. Oi, Thaís, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, é isso mesmo, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, arrecadou 8 bilhões de reais em bônus de assinatura, um resultado mais de 600% maior do que o esperado pelo governo e que representou um recorde nas rodadas de concessões. Olha, ao todo foram oferecidos 47 blocos marítimos de exploração de óleo e gás e 22 deles foram arrematados. Os 25 que sobraram chegaram a ir para uma repescagem, mas novamente não houve interessados. O leilão contou, Piotr, com 13 empresas ofertantes, sendo 11 estrangeiras. A Petrobras arrematou 7 blocos, 6 deles em parceria
com outras gigantes do setor e apenas um bloco foi arrematado pela estatal brasileira sozinha, que fica na bacia Potiguar. Também foram ofertados no leilão de hoje 21 blocos terrestres, mas nenhuma empresa se interessou por eles. E lembrando, Piotr, que os 2 blocos mais valiosos ficaram de fora, porque ontem, na véspera do leilão, o Tribunal de Contas da União, o TCU, tirou da oferta 2 deles que representariam, de acordo com a ANP, 80% da arrecadação total desse leilão, dessa rodada. Bem, esses blocos ficam na Bacia de Santos, próximo à área do pré-sal, e somados tinham um lance inicial de 3,5 bilhões de reais. Mas na avaliação do TCU, se eles fossem leiloados, haveria risco de prejuízo para a União. O governo comemorou o resultado dessa 15ª rodada e disse que ainda tem chance, que ainda espera reverter essa decisão do TCU e ainda acredita que seja possível leiloar esses 2 blocos ainda este ano. Bem, a 15ª rodada de licitações foi realizada 6 meses depois do último leilão e essa foi a primeira de um novo modelo que está sendo implementado a partir deste ano, a partir de 2018, e que prevê rodadas segmentadas específicas para os diferentes perfis de empresas. Piotr. Muito obrigado, Thaís. Daqui a pouco os números do mercado financeiro nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, dia de recuperação e alta do Ibovespa, voltando aos 85 mil pontos. Nós temos ali, olha, 85.365 pontos, uma alta expressiva de 1,78%. O dólar comercial hoje operou em queda de praticamente 1%, ali 0,93% a R$ 13,30. O agronegócio brasileiro passa a ter uma nova regra, o cadastro ambiental rural, uma espécie de raio-x da propriedade em que o produtor informa a área utilizada para a produção, a existência de rios ou reservas florestais. Tudo isso deve estar em consonância com o Código Florestal aprovado lá em 2013 e o cadastro agora passa a ser necessário para que o produtor consiga, por exemplo, financiamentos ou vender sua produção. O prazo vai até 31 de maio e sobre o assunto eu conversei mais cedo com o jornalista especializado em agronegócio, Walter Pulga. Acompanhe. Walter Pulga, obrigado aqui. Obrigado você pelo convite. Aceitar nosso convite aqui no Cenário Econômico. O Cadastro Ambiental Rural, que foi aprovado lá em 2013 no Código Florestal, que foi intensamente discutido, isso começou lá nos 2005, 2006, ou seja, foi uma discussão ampla, mas esse cadastro já era para ter sido implementado há muito tempo. Agora tem prazo definitivo, dia 31 de maio, é isso? É isso. 31 de maio é o prazo final para que o produtor rural faça seu cadastro ambiental rural. E é muito importante que faça até esse prazo, porque os prejuízos são grandes, Piotr. Nós estamos falando o quê? O produtor rural vai deixar de ter o quê? Investimento, um empréstimo? Olha, financiamento já vai ficar muito difícil para produtor rural que não tiver o CAR. Aliás, impossível, está na lei. Fora isso, terá dificuldades também junto a empresas privadas para vender produtos, por exemplo, né? Muitas empresas não compram produtos de soja ou milho de produtores que estejam com embargos no seu cadastro ambiental rural ou mesmo que não tenham feito o cadastro ambiental rural. Portanto, não atrapalha só uma multa de técnico do governo ou de fiscalização de algum órgão do governo. É mais do que isso. Está na lei que ele não pode obter empréstimo público. E já há muita dificuldade com iniciativa privada também. Bom, nós estamos falando de investimento. Se ele perde a possibilidade de fazer qualquer empréstimo de algum programa de ajuda rural, isso já é extremamente comprometedor. Mas os próprios bancos privados também vão ter que seguir essa regra, né? Porque é uma questão de legislação. Todos devem seguir essa regra. Aliás, empresas que fornecem, por exemplo, barter, né? Aquela troca, o produtor entrega produto, recebe insumo agrícola, agropecuário, ele também está sujeito nos contratos a respeitar o CAR. Por quê? Porque esse produto, se estiver fora da legislação, pode ser questionado fora do Brasil, notadamente em países da Europa, por exemplo. Então, as empresas evitam de receber produtos de quem não tem o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Para se ter uma ideia, nós já tivemos recentemente uma conversa com uma advogada especialista nesse assunto, a Ticiane Figueiredo, e ela lembrava que, como consultora de grandes empresas multinacionais, ela vetava
a troca, a relação comercial, o financiamento de qualquer espécie para empresas que não tivessem o cadastro ambiental rural. Ou seja, uma empresa como a Bayer, vamos dar um exemplo prático, vai lá, ela dava insumo, ela trocava insumo por uma produção de soja do produtor, é isso? Isso acontece. Ou seja, diante modo de financiamento. Tá, diante dessa nova legislação, essa empresa vai deixar de fazer esse negócio. Vai deixar de fazer o senão ela responde... Ela pode ser questionada claro, por ter um produto que ela recebeu, porque ela vai comercializar esse produto. Obviamente. Ela pode ser questionada sobre a origem desse produto, se esse produto é danoso, veio de um ambiente, de um meio ambiente prejudicado, ou que há alguma restrição ao meio ambiente. Portanto, esse questionamento ocorre em todas as empresas, no Brasil e fora do Brasil. Por isso o CAR é fundamental. Puga, vamos voltar um pouquinho mais lá atrás. A gente ainda sofre em menor quantidade hoje e menor intensidade também, uma série de críticas do mundo, porque nós temos questões de produção rural que afetam o meio ambiente. Aliás, nós temos crítica interna aqui dos ambientalistas brasileiros. O Código Florestal foi discutido lá atrás justamente para tentar achar um meio termo nessa situação, que ninguém pode abrir mão da natureza por questões humanas. E ninguém pode abrir mão também da produção rural por outras questões humanas, além das econômicas, ou seja, as pessoas vão precisar daquele alimento que é produzido ali. O CAR é um certificado de origem, ou seja, em que há algum controle, há uma legislação aplicada, a regra não é simples, as pessoas vão ter que seguir a legislação, ou seja, não tem nada de liberou geral mais no campo, ou seja, esse regramento é especificamente para isso. Quem comprar sabe que está comprando de alguém que está respeitando a legislação, é isso? É exatamente isso. Aliás, para você ter uma ideia, recentemente, quem deseja fornecer cana para a usina e essa usina tem algum processo no RenovaBio, que é esse projeto novo do governo que concede uma série de vantagens para a produção de açúcar e álcool, o fornecedor de cana tem que ter o CAR. Isso é uma exigência, porque o RenovaBio exige o que eles chamam, e eu tenho anotado aqui, o CBIOS, que é um certificado de biocombustíveis, né? É um certificado que atesta de onde vem esse biocombustível. Seja álcool, seja etanol, ou seja também o biodiesel. Ou né? seja... Se vier de uma área que não tem o CAR, isso pode ser problema para essa empresa. Por isso, é importante que até o fornecedor de cana, que fornece para a usina de açúcar, tenha o CAR regularizado. Ou seja, o produtor de cana pode até não ter algum problema, mas se por um acaso ele não tiver o CAR e a usina tiver o RenovaBio, ela, ou no mínimo, ou antes vai exigir isso dele, ou vai se comprometer igualmente. Exatamente isso. A lei, ela exige que as empresas tomem providências para exigir do fornecedor, ou seja, o produtor rural, que tenha o cadastro ambiental rural. E mais do que isso, esse cadastro pode ser embargado. Muito produtor mostra o que tem na sua fazenda, mas ele tem algum problema do passado. Ele comprou a terra de alguém e essa terra já sofreu um desmatamento indevido. Ele é responsável pelo passivo. Portanto, quem comprou uma terra recentemente também responde por danos que ocorreram no passado. A legislação é muito criteriosa e é importante verificar que muitas vezes você fez o cadastro ambiental rural, mas ele foi embargado. E se ele foi embargado, também pode apresentar restrições para financiamento e para fornecimento de produtos para empresas brasileiras. Porque isso tudo vem do Código Florestal, né? Tivemos um avanço ali, porque obviamente que eu me lembro que eu mediei vários debates naquele momento, e eu tinha os produtores rurais reclamando de tudo, e os ambientalistas do outro lado reclamando de tudo. Ou seja, ali havia realmente uma disputa muito grande. O Código Florestal resultante daquela discussão é bom? Segundo especialistas, foi o melhor, um dos melhores do mundo e o mais equilibrado, porque não teria agradado nem produtores rurais, Piotr, tampouco os ambientalistas. Seria uma lei equilibrada. Eu ouvi isso muito aqui em São Paulo, notadamente de especialistas na área jurídica. Mas até hoje, o nosso Código Florestal recebe reclamações de produtores rurais, que tem que cumprir muitos detalhes da legislação, tem que colocar em dia esse passivo ambiental, como também de ambientalistas, que consideram que ele é muito permissivo, que ele permite, por exemplo, troca de áreas de mesmo bioma, quem desmatou numa região pode adquirir uma área com mata virgem em outro lugar e oferecer em troca. Ou seja, ele protege aquela para continuar usando a que ele tem na fazenda. A que ele tem na fazenda. E isso não agradou muito ambientalistas, por exemplo. Mas há, de qualquer maneira, uma legislação em vigor que
pelo que dizem os especialistas, e durante anos nós acompanhamos isso, eu acompanho a agropecuária brasileira há pelo menos uma década e meia, é uma legislação equilibrada. É possível que nós tenhamos aí um avanço muito grande e passemos a ser respeitados fora do Brasil, justamente por essa legislação. Até porque a gente está pagando um preço muito alto. Eu tenho hoje empresas internacionais que não compram madeira brasileira se não for certificada, porque elas são financiadas por alguns fundos de investimento que têm compromissos ambientais. Ou seja, há hoje um esforço internacional... Há muita restrição. De restrição, exatamente. Ou seja, se não estiver, do ponto de vista legal, absolutamente correto, vai perder mercado. É uma questão hoje objetiva, meramente econômica, inclusive. A palavra sustentabilidade, que nós usamos muito tempo atrás, trazia lá aspectos sociais das empresas, né? É preciso respeitar aspectos de assistência social, também aspecto econômico, lógico, mas o aspecto ambiental. E na questão ambiental, o Brasil hoje tem uma lei muito forte, muito bem elaborada, segundo analistas em geral, juristas principalmente, é uma lei equilibrada e é importante que a gente cumpra, né? Cadastro ambiental rural é fundamental para que a gente implemente, vamos dizer, tenha uma radiografia real, né? Uma radiografia realista isso, né? do que ocorre no campo. O cadastro é para justamente dizer qual a situação daquela propriedade rural, em que situação ela está do ponto de vista de legislação, de cumprimento de meta, o que ela usa, o que ela preserva, é exatamente essa radiografia. E isso permite até ao governo desenvolver políticas, né, voltadas para o meio ambiente. Baseado em fatos reais. Em fatos reais. Porque o que a gente tinha era muito pouca informação e imaginava-se que poderia fazer uma intervenção em determinado lugar que não cabia naquele lugar porque as informações não eram verdadeiras. Exatamente. É preciso equilibrar. Aliás, o georreferenciamento hoje é exigido já das propriedades rurais em quase todos os financiamentos. Não há financiamento sem georreferenciamento. É preciso que o proprietário diga exatamente, né, latitude, longitude, qual a propriedade dele e o que tem na propriedade dele. O cadastro ambiental rural é fundamental até para planejamento do governo e em políticas públicas. Vamos lá, rapidamente. Esse cadastro chegou lá, vem do Código Florestal de 2013, houve várias prorrogações, não foram? Uma sucessão de prorrogações e agora, dia 31 de maio. É o prazo fatal. Prazo final. 60 dias para o produtor rural fazer, aquele que não fez, fazer agora o cadastro ambiental rural. E, de fato, isso muda completamente a agricultura brasileira aos olhos do mundo. Isso é extremamente positivo, tanto ambientalmente, do ponto de vista de sustentabilidade, quanto comercialmente. Sem dúvida. Pulgar, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Segundo o Serviço Florestal Brasileiro, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, que administra o cadastro ambiental rural, 460 milhões de hectares já foram cadastrados. Para você ter uma ideia, lá em 2016, o Censo Agropecuário mostrou que as propriedades rurais ocupavam 330 milhões de hectares no país. Bom, duas coisas aconteceram. Houve sim um aumento da área ocupada pela produção agropecuária, mas também um interesse bem grande agora do produtor em se cadastrar, dada a nova legislação. A Páscoa deste ano deve ser mais doce para o comércio. A expectativa é de crescimento nas vendas. A Vanessa Casalino tem os detalhes de novo aqui no Cenário Econômico. Oi, Vanessa. Pioto, deve haver um crescimento de 3,5% em relação à Páscoa do ano passado. A estimativa é da Boa Vista SCPC e é feita com base na análise das consultas de dados da empresa e também da intenção de compra dos brasileiros. A expansão é a melhor desde 2014, quando houve uma alta de 2,4%. Para o SCPC, o crescimento nas vendas segue a tendência observada nas últimas datas comemorativas do comércio, que indicam uma melhora do cenário econômico, que se reflete não só no aumento de postos de trabalho, mas também no mercado de crédito. E você, Pioto, vai gastar na Páscoa? Chocolate sempre, né, Vanessa? Não dá para perder a oportunidade. Além de tudo, tem uma questão sazonal importante. Faz parte da tradição. Obrigadíssimo. Você também precisa comer. Não deixa que chocolate e vinho tinto, saiu uma nova pesquisa, prolongam a vida e deixam a pele mais bonita. É uma nova pesquisa científica aí mostrando os benefícios dos dois produtos ao ser humano, ao corpo humano. A saúde como um todo, né? Bom, amanhã no Cenário Econômico, antes de terminar, tem uma entrevista especial que a gente vai falar justamente sobre energia elétrica gerada por energia solar. É extremamente importante o quanto esse mercado cresce no Brasil. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, sexta-feira, tem programa especial e até segunda.